uso ela diariamente no meu dia a dia. Será que isso vai atrapalhar a obtenção do meu visto? Eu estou no processo, como é que vai funcionar? O que eu respondo para todo mundo é: Qual é a diferença entre refugiado e imigrante ilegal na prática? bacana, essa pergunta é bastante interessante porque de fato gera dúvida e todo mundo tem essa curiosidade. O imigrante ilegal, ele pode. Ele tem duas origens diferentes. A gente tem aquela pessoa que entrou legalmente dentro dos Estados Unidos, passou por uma inspeção, seja na fronteira, no aeroporto. Ela tinha uma autorização ou um visto para ingressar aqui nos Estados Unidos, mas ela tinha um status temporário, que permitia ela ficar por um tempo específico aqui e depois ela precisava retornar. E ela ultrapassou esse tempo autorizado. Um exemplo clássico disso é quem entrou como turista, tinha autorização para ficar 6 meses, resolveu ficar aqui nos Estados Unidos por mais de 6 meses. Ele entrou com status legal, mas ele se torna ilegal a partir do momento que ele ultrapassa o período determinado de tempo que ele poderia ficar aqui. Uma outra característica de um imigrante legal é aquele que entra sem nenhum tipo de inspeção. Aquele que entra pela fronteira do México, aquele que entra de alguma outra forma, sem passar por nenhum tipo de inspeção de fronteira. Esse ele já ingressa nos Estados Unidos como um imigrante ilegal. Então existem essas duas possibilidades. Você, desde a sua entrada, já ser ilegal nos Estados Unidos por nunca ter tido autorização de estar aqui, ou então por você ter violado a autorização de permanência, ou seja, ficado mais tempo do que o devido aqui dentro dos Estados Unidos. Esses são especificamente os imigrantes ilegais. Refugiado tem um tratamento diferente. Existe um programa americano justamente que possibilita que cidadãos de determinados países que estão passando por problemas diversos, seja guerra, perseguição, golpe político, ditadura, ou até mesmo, em alguns casos, desastres naturais, um terremoto, um tsunami que devastou o país, algo do tipo. Os Estados Unidos pode criar um programa específico chamado TPS, que é basicamente um programa de proteção temporária, um status temporário de proteção justamente para esses refugiados. E antes dele ingressarem nos Estados Unidos, eles já solicitam esse status protegido para que eles já possam entrar aqui dentro como refugiados e aí sim receber uma autorização de trabalho, receber um Social Security, para que ele possa permanecer durante um tempo. Isso não é um green card, isso não é um visto definitivo, isso não é dar para ele uma cidadania. É dar para ele um status temporário protegido até que a situação no país de origem dele se resolva e ele se sinta seguro para retornar para aquele país. Então funciona dessa forma. Inclusive, o programa de refugiado é diferente do programa de asilado, que pode gerar alguma confusão. O programa de asilo é um programa permanente, que os Estados Unidos concede asilo político, perseguição religiosa, política, criminal, seja ela qual for. Tá? Então é analisado individualmente cada caso. Agora, o programa de refugiado é destinado para países específicos. E nenhum desses dois tem a ver com imigrantes ilegais. Fantástico. Acho que essa sua resposta e outras perguntas que o nosso pessoal, nossa audiência possa ter, que inclua aqui no nosso canal. E para concluir o nosso programa de hoje, tem uma segunda pergunta e a última pergunta, Davi, que eu acho muito legal, inclusive muito apropriada nesses momentos, nesses tempos de Trump. A pergunta é a seguinte: essas ações de deportação de imigrantes ilegais podem atrapalhar quem quer imigrar legalmente? É bacana essa pergunta porque eu ouço ela diariamente no meu dia a dia, Arsênio. Será que isso vai atrapalhar a obtenção do meu visto? Eu estou no processo, como é que vai funcionar? O que eu respondo para todo mundo é: se você está buscando o caminho legal, formal, de obter um visto, um green card para os Estados Unidos, não tem a intenção e nem está violando nesse momento a legislação imigratória americana, você pode ficar 100% seguro e tranquilo. Não tem problema nenhum. Não existe uma vírgula sequer de movimentação do governo atual no sentido de atrapalhar, atrasar, acabar
ou impedir que pessoas busquem formas legais de estarem nos Estados Unidos, de obter um green card, obter um visto temporário, ter um visto de trabalho. Não existe nenhuma movimentação do governo impedindo isso ou que vise a atrapalhar. O governo sabe, todas as declarações do governo, inclusive Donald Trump, dele mesmo, são favoráveis quando ele fala de imigração legal. Inclusive, no começo do governo ali, assim, nos primeiros dias, foi questionado a ele como que ficaria a questão do visto H1B, que é um visto de trabalho especializado, muito utilizado pelas big techs, inclusive, Amazon, Apple, Tesla e assim por diante, utilizam muito esse visto para trazer profissionais qualificados para trabalharem temporariamente aqui nos Estados Unidos. E ele foi questionado e falou: não, acho esse visto ótimo, inclusive já usei em algumas das minhas empresas, vai continuar tudo como está. Então, a sinalização do atual governo sempre é favorável à continuidade da imigração legal. Agora, quem de fato buscava o jeitinho para ficar aqui nos Estados Unidos, fazendo alterações, extensões ou vistos que não autorizam trabalho, mesmo assim estão trabalhando aqui nos Estados Unidos, aí sim precisa ter uma preocupação um pouco maior. Até para que essas pessoas possam se regularizar, se elas já violaram a imigração a legislação imigratória em algum momento, se o status dela em algum momento foi violado, aí elas precisam ter uma preocupação sim, porque aparentemente o governo atual parece não querer perdoar esse tipo de comportamento. E aí é onde eu recomendo. Se você está numa situação como essa, ou está planejando fazer algo assim, procura uma empresa, procura um advogado especializado em imigração, procura uma assessoria que de fato consiga te ajudar a orientar o caminho ideal, o caminho certo, para você não correr o risco. Mas, respondendo à pergunta, não. Eu acho que o combate à imigração ilegal não vai atrapalhar a imigração legal. Pelo contrário, como a gente falou agora há pouco, a possibilidade de novos vistos ou aumento da quantidade de vagas de vistos e green cards para os programas atuais é muito considerável se a gente tem mais imigrantes legais saindo, ou seja, mão de obra, força de trabalho indo embora e mais vagas de trabalho sendo criadas pela reindustrialização americana. Então, isso, na verdade, tende a favorecer quem quer imigrar legalmente para os Estados Unidos.